Olá, tudo bem? Eu vou conversar agora com o André Passos Cordeiro, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química. Bom, nós temos hoje vários temas relacionados à indústria química. O Brasil tem uma nova política industrial. Quero saber do André como é que ele vê essa nova política industrial. Neste momento, existe uma guerra comercial que foi deflagrada pelos Estados Unidos, pelo governo Donald Trump. E parece que por trás dessa guerra comercial está uma disputa geopolítica. Eu quero saber também qual é a visão dele, como é que ele interpreta as tarifas que foram impostas e, no caso brasileiro, de 10% de maneira geral, mas já tinha ali uma tarifa para outros produtos de 25%, o aço, o alumínio. Então, quero ter também a posição dele, isso é bastante importante. E também como está a situação da indústria química aqui no Brasil. Porque as notícias dão conta de que existe uma importação muito grande. Então, não seria o caso do Brasil fazer algo parecido com os Estados Unidos estão fazendo? Isso quem vai nos dizer é o André Passos, que eu chamo aqui para o nosso bate-papo. Muito obrigado, André Passos, por ter aceitado o convite aí de 247, o nosso convite, e estar aqui conosco para esse bate-papo. Eu passo a palavra a você para fazer a sua saudação inicial e vamos começar pelo noticiário, né? Mais quente. Como é que você está vendo aí, ou você viu essas tarifas que foram colocadas pelo governo norte-americano, pelo presidente Donald Trump, as tarifas de importação? Boa tarde, Joaquim. É um prazer estar aqui na TV 247. Primeiro, parabenizar aí o 247 por esse veículo importantíssimo de comunicação. E nós estamos vendo essas medidas, a notícia quente, né, da semana, né, do final dessa semana, estamos vendo com um sinal de alerta, né? Você citou aí, por exemplo, alguns setores diretamente afetados, né, recentemente, com um peso ainda maior do que essa tarifa mínima de 10%, como o aço. E esses são setores clientes da indústria química, né, Joaquim? A indústria química ela fornece produtos que são utilizados nos processos de produção industrial de diversos produtos, né? Da indústria pesada, como aço, alumínio, até a indústria, até o agronegócio brasileiro também, né? Então, tudo que afeta esse setor acaba afetando a produção de químicos no nosso país, né? Então, a gente sempre está alerta em relação a isso, não só pelo efeito direto em relação à indústria química, mas principalmente pelo efeito indireto, né? E a gente está vendo aí que pode ter um impacto, isso já vem acontecendo para esses setores que são clientes nossos, e agora se consolida aí com essa tarifa mínima de 10 pontos percentuais, né? Primeira observação que a gente pode fazer é que o presidente Trump dividiu em três grandes grupos, vamos dizer assim, né? A tarifa básica. Ele estabeleceu uma tarifa básica em três grandes blocos, né? Um bloco que está lá na casa dos 30%, 40%, basicamente os países asiáticos são os mais importantes desse bloco. Um segundo bloco onde a região mais importante é a Europa, com tarifa básica em torno de 20% para todos os produtos, né, linearmente. E um terceiro bloco, onde está o país, o Brasil, nosso país, que é 10%, né? Com isso, eu acho que a gente pode concluir, Joaquim, que o alvo americano, o alvo do governo americano, do presidente Trump, não é só bloquear as importações deles mesmos, né? Ou seja, as exportações de outros países para atender o mercado americano, mas principalmente a atacar esse bloco onde foram aplicadas as tarifas mais altas no mundo inteiro, né? Por que eu digo isso? Porque se você aplica sanções como essas tarifárias para países onde você tem superávit comercial, como é o caso do Brasil, no caso do Brasil, os Estados Unidos têm um superávit comercial,
Por exemplo, em químicos, esse superávit comercial é de 8 bilhões de dólares. Na indústria em geral, em bens e serviços, os Estados Unidos é superavitário. Então, ele não tem um problema de balança comercial direto com o Brasil, mas ele tem um grande problema com a China, de déficit comercial. Me parece que o governo Trump está fazendo é sinalizar para todos esses países onde ele, embora tenha um superávit comercial, que ele está incomodado com a presença dos países asiáticos nesses mercados também, superando algumas vezes, inclusive, o resultado comercial com os próprios Estados Unidos, como é o caso da química, por exemplo. Na química, o resultado comercial das transações comerciais com a China é um saldo positivo para a China de 18 bilhões de dólares. Na relação com os Estados Unidos, é um saldo positivo de 8 bilhões de dólares. Então, aqui, a gente tem a China tendo um saldo comercial, e é o maior, né, positivo, bem maior do que o saldo comercial americano. O que me parece que os Estados Unidos estão olhando, né, Joaquim, concluindo numa frase, olhando esse conjunto de mercados e tentando melhorar as relações comerciais deles, os saldos comerciais. Dé, me perdoe, eu não entendi. 18 bilhões é o superávit da China com os Estados Unidos nas transações comerciais? 18 bilhões é o saldo comercial da China em químicos com o Brasil. 18 bi de dólares. Entendi. É uma montanha de... Na verdade, eles exportam mais para o Brasil, é isso? Eles exportam 19,6 bilhões em produtos químicos para o Brasil e nós exportamos 1,5 bilhões para eles. Então, o saldo final é um ganho comercial para a China de 18 bilhões. Os Estados Unidos, eles exportam para nós 12,7 bilhões de dólares e nós exportamos para eles 4,7, com um saldo de 8. Então, o saldo comercial da China com o Brasil em químicos, e isso vai valer também para vários outros produtos manufaturados, é maior do que com os Estados Unidos. O que o Trump está fazendo, Joaquim, do meu ponto de vista, para a gente olhar assim como se estivesse num drone, né, essa situação? Eles aplicaram tarifas para todos os países, inclusive os que eles têm uma relação comercial boa, como é o caso do Brasil, muito boa, do ponto de vista de resultado, e disseram assim, bom, vocês querem vender para o meu mercado, melhorem a minha posição em relação ao chinês, ao asiático, no mercado de vocês. E o primeiro sinal é, vou sim, mesmo tendo uma relação boa, aplicar uma tarifa sobre vocês. Para mim, ele está chamando para discussão o Brasil desta relação. Vocês têm uma relação comigo que é boa, mas vocês têm uma relação com a China que está ficando ótima. Percebe? Entendi. Porque senão não faz nenhum sentido você onerar um parceiro comercial para o qual você vende mais do que compra. Nenhuma. Que certo? Interessante. Mas isso não está explícito. Isso é uma Não, isso é implícito. Mas ele deu uma pista nesse processo. Quando ele aplicou tarifa, quando ele terminou com a cota do aço no Brasil, Joaquim. O que ele fez? Tinha uma cota para aço com tarifa baixa nos Estados Unidos. Ele acabou com isso. Essa foi uma das primeiras medidas dele, correto? E aí, o que ele disse quando ele tomou essa decisão? Brasileiros, vocês importam aço barato da China e exportam aço mais caro para os Estados Unidos. Espera aí. A preocupação dele, fundamental, não é só, nem principalmente, com a posição do aço brasileiro, ou dos químicos brasileiros, ou de qualquer outro produto brasileiro no mercado americano. Porque a gente não tem tamanho, Joaquim, para ser um player que incomode o produtor americano severamente de maneira geral, ou a economia americana de uma forma geral. Quem tem são os chineses. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Reduzam a importação de aço chinês aí no país de vocês. Aí eu vou retomar essa conversa contigo aqui.
Porque é um jogo geoeconômico, mas é um jogo geopolítico também. Certo? O que eles estão olhando é o domínio, é o crescente domínio econômico chinês e o crescente domínio político chinês no cenário internacional. Quem domina a economia global, domina a política global. Foi assim na Segunda Guerra Mundial. Quem é que dominava a economia globalmente naquele momento? Os Estados Unidos. A Segunda Guerra consolidou a hegemonia americana no mundo, mas eles já tinham a hegemonia econômica. Então, o que está prefigurando aqui? Né? Um jogo geopolítico pesadíssimo. Se a gente achar que o problema é com o Brasil, que é uma relação bilateral, nós vamos estar tirando, do nosso ponto de vista, creio eu, vamos estar tirando no lugar errado. Entendi. E o que você acha, então, qual seria a saída? Já enveredamos por esse caminho, mas vamos ter muitas outras questões para serem colocadas. Mas já que fomos por esse caminho, qual deve ser, na sua visão, a posição brasileira? O Ocidente está diante de um momento em que ele vai ter que fazer escolhas, isso está ficando claro, né, Joaquim? Escolhas sobre o equilíbrio geopolítico mundial. Não é possível você imaginar que a Ásia vai continuar crescendo economicamente e que isso é tão somente fruto de um processo de globalização que está resolvendo os grandes dilemas de pobreza no mundo. Está, né? O mundo incorporou, e a China é o exemplo disso, tirou da linha de pobreza, da fome, milhares de pessoas no processo de diversificação, de capilarização da produção em outras regiões do mundo que não somente o Ocidente, certo? Então tem um efeito positivo evidente, né? O mundo é menos pobre hoje e a riqueza se distribuiu um pouco mais, sem dúvida nenhuma, pelo crescimento chinês, né? Então esse é o efeito positivo. Agora tem uma discussão sobre que modelo geopolítico está surgindo desse sistema, né? Esse é o ponto. Se o mundo não rediscutir a sua organização política nesse momento, a vida vai levar a uma nova organização política que talvez não seja a que o Ocidente quer. Esse é o ponto. E as tensões elas já estão se manifestando da ausência desse processo de discussão, elas já estão se manifestando dentro dos Estados Unidos, né? Dentro dos Estados Unidos. A eleição do presidente Trump é um resultado desse processo. É um resultado desse processo. O crescimento de determinados setores políticos na Europa é também resultado desse processo político. A eleição alemã é resultado desse processo. Não são questões específicas da realidade nacional só. São manifestações no território nacional de uma realidade de mudança no território mundial. Esse é o ponto. Há uma tensão clara entre dois polos, entre o polo americano e o polo chinês nesse processo. Há uma disputa do comando do sistema internacional, que começou pelas disputas comerciais, econômicas e comerciais. Esse é o ponto. Não é só uma disputa sobre proteger mais meu mercado, tarifar mais, tarifar menos. Não vai se resolver no campo das negociações econômicas, Joaquim. Não vai se resolver. Do meu ponto de vista, esse processo só vai escalar, né? Ou só vai ser protelado com alguns ajustes de curto prazo, se não houver uma discussão mais ampla. Tá? Nesse pacotão, nesse caldeirão, está o comportamento americano, por exemplo, em relação ao sistema de defesa europeu. Tarifa é uma parte do processo. Foi a parte que trouxe o mundo inteiro para a discussão, percebe? Os Estados Unidos, desde 2016, no primeiro mandato do presidente Trump, que estão nesse processo. E aí não é a diferença do Trump para o Biden e para o Trump de novo. Veja, 2018, os Estados Unidos, no governo Trump, aplicaram uma resolução, resolução 231 ou 232, não me lembro bem do número, mas essa resolução é uma resolução
que permite ao presidente dos Estados Unidos tomar atos quaisquer, de qualquer natureza, econômica, política, militar, baseado em soberania nacional, certo? É como se fosse a Lei de Segurança Nacional, a malfadada e antiga Lei de Segurança Nacional do regime militar. Os Estados Unidos têm esse dispositivo. Ele apelou a esse dispositivo para elevar, por exemplo, as tarifas dos produtos químicos chineses à época para 32,5%. O governo Biden mudou isso? Não. Manteve. Depois, eles elevaram, agora no início, o Trump, em janeiro, fevereiro, para 51% a tarifa. E o mundo não acordou, certo? O mundo não acordou. O mundo não viu, olha, está tendo um problema aqui, os irmãos maiores estão brigando. E a gente tem que se meter nesse processo, porque senão nós vamos tomar um tiro na testa, né? De sniper a 3 quilômetros de distância, né? Ele vai mirar no chinês, vai acertar em mim, certo? Ninguém se meteu, continuou se comprando da Ásia como se a gente tivesse um sistema globalizado sem disputa entre dois polos, certo? As cadeias continuaram se integrando como se nada tivesse acontecido. A Ásia aumentou a participação no mercado latino-americano, aumentou a participação no mercado europeu dos seus produtos, fez uma revolução no transporte individual e de carga no mundo, com a eletrificação em ritmo acelerado. Portanto, mudou uma plataforma de produção cara aos americanos. A plataforma automobilística foi criada lá, com base na indústria do petróleo. Então, é disso que nós estamos falando. E não reagiu. Então, o que o Estado americano fez através do Trump? Através dele. A sociedade americana gerou o Trump de novo, pariu o Trump de novo, numa eleição, colocou ele dentro do Estado americano e ele produziu uma decisão que trouxe, enfim, todo mundo para o jogo. Boa ou ruim, é uma coisa que a gente vai julgar agora com os desdobramentos disso. Mas o fato é que a Europa foi muito abalada, nós estamos no meio do furacão. Então, ele trouxe todo mundo para o olho do furacão. Não é à toa que a medida foi aplicada em 180 países, porque eles estavam vendo que não iam conseguir resolver o jogo sem trazer todo mundo para ele de forma direta. Esse é o ponto para mim, Joaquim. E você acha que a solução seria o Brasil, que preside o BRICS agora, reforçar o laço do BRICS? Porque parece muito claro que o BRICS é um eixo, justamente nessa disputa econômica e geopolítica, né? Eu acho que o Brasil tem que continuar sendo o que ele sempre foi, Joaquim, ao longo da sua história da sua diplomacia. Ele tem que estar com um pé numa canoa e um pé na outra. Mas o Trump está querendo justamente o contrário, pelo que você falou. Falou, olha, eu quero saber de que lado vocês estão. Querem negociar comigo, vão ter que comprar menos da China. Você está no... O Brasil vai ter que pensar qual é o balanço disso, entendeu, Joaquim? A questão não é... A questão é como é que tu equilibra dois pratos ao mesmo tempo aqui com o tamanho do mercado que tu tem, certo? Por exemplo, na química, nós estamos falando de um mercado no mundo que gira em torno de 6 trilhões de dólares no mundo inteiro. O mercado brasileiro são 250 bilhões de dólares. É um mercado razoável, certo? Então, assim, não é à toa que a Constituição Federal, no artigo 219, veja que a gente esquece dos marcos conceituais e dos marcos estatais que a gente mesmo criou. Não é à toa que no artigo 219 da Constituição Federal Brasileira de 1988, e esse artigo é um dos poucos que não foi mexido, o mercado nacional é classificado como patrimônio nacional. Por que o Constituinte fez isso, Joaquim, num tempo em que a gente tinha muito mais estadistas do que temos hoje, infelizmente, né? Por quê? Porque o mercado nacional é um elemento de posicionamento na arena de disputa geopolítica internacional. Se você concebe o mercado nacional exclusivamente sob uma perspectiva econômica, você se posiciona mal na geopolítica internacional. E o Brasil, num período recente, fez isso.
achou que o mercado nacional era pura e simplesmente uma forma de resolver questões econômicas para a população brasileira. Escancarou o mercado brasileiro, baixou tarifa. No nosso caso, por exemplo, de um dos principais produtos são resinas, em agosto de 22, o Brasil baixou as alíquotas de imposto de importação para 2%, certo? Destruiu mecanismos de defesa comercial. Nós passamos um tempão sem ter processos antidumping, que é medidas que você aplica quando outro país tenta uma tomada agressiva do teu mercado, certo? Então, vende abaixo de custo de produção para quê? Para fazer tomada agressiva do mercado, certo? Não aplicou, desfez várias medidas. Então, o mercado brasileiro começou a ser utilizado sob uma visão unicamente econômica, ponto. O que os Estados Unidos estão fazendo agora, Joaquim? Eles estão mostrando para o mundo inteiro que o mercado nacional deles é um bloco e é razão de Estado, ponto. Assim como a China já estava mostrando para o mundo que o mercado nacional deles é razão de Estado, é um bloco e é razão de Estado, certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E assim como a Europa sempre governou o seu mercado, não foi à toa que a União Europeia surgiu de um mercado comum numa primeira etapa, porque o europeu sabe muito bem disso. Ele sabe que a primeira coisa que ele organiza é o seu mercado como um bloco. Depois ele liga o seu mercado a uma razão de Estado e aí vai agir na agenda internacional. E o que o europeu fez desde sempre é aplicar barreiras não tarifárias, regulatórias, em vez de barreiras... Olha aí, esse iPad é uma coisa de louco. Barreiras não tarifárias, regulatórias, como, por exemplo, CBAM, proibição de entrada de determinados medicamentos, de determinadas máquinas, dependendo da forma como produz. Então, o europeu ele é o melhor, depois do americano, na proteção do seu mercado interno. E ele usa o seu mercado interno para negociar na arena internacional. Certo? E, assim, a briga do europeu para proteger o seu mercado gerou duas grandes guerras. Duas grandes guerras. A primeira e a segunda, foi isso, por proteger o seu mercado. Isso. O seu mercado. O que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a impor tarifas gigantescas, lembra? Pré-1930. Isso. Né? Isso gerou uma... o seu mercado, foi isso mesmo. Isso. Era muito isso, protegendo seu mercado em reação ao quê na Segunda Guerra Mundial? A expansão da indústria alemã. Isso. E aí a Alemanha, eu vou fazer isso aqui mesmo, é isso mesmo, vou fazer e ponto. E aí os americanos começaram a reagir economicamente, começaram a bloquear a expansão e eles foram expandir para o território europeu. Ponto. Aí ganho territorial mesmo, porque os outros estavam acompanhando o movimento americano. Foi esse o resultado. Então é disso que a gente está falando. Não é uma simples revisão do consenso de Washington. Não é uma simples revisão, na minha opinião, tarifária. Né? É outro bicho. Como é que o Brasil se posiciona? Ele está super bem posicionado, Joaquim. Ele está lá nos BRICS, certo? E ele está aqui tem boas relações com os Estados Unidos, estruturais. Né? Embora os dois presidentes não sejam da mesma corrente ideológica, pelo contrário, estão diametralmente opostos, o Brasil tem relações Estado-Estado muito fortes com os americanos. Tem ativos americanos aqui dentro do Brasil, certo? Tem exportações significativas. Então, a gente é importante nesse cenário. Qual é a questão, cara? Você não adianta, você tem que abrir um diálogo, do meu ponto de vista, com os Estados Unidos direto, mas, ao mesmo tempo, você tem que chamar os BRICS à razão, certo? Como assim? Eles têm que jogar como liderança política no mundo de fato, né? Como quem equilibra a relação. O que saiu da Segunda Guerra Mundial? Bretton Woods e o sistema multilateral, certo? Quando os Estados Unidos ganharam a guerra, o que eles fizeram? Eles enfiaram o pé no pescoço de todo mundo ou eles estabeleceram um sistema multilateral de negociação? Eles estabeleceram um sistema multilateral de negociação. Então, o que os BRICS vão fazer nesse jogo?
chegou no ponto em que a China tem importância no jogo geopolítico mundial. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Qual é o modelo? O Ninguém sistema, sabe. quando você fala um sistema multilateral de decisão, no que se reflete? Como assim, na prática, como isso Se se dá? reflete na Organização Mundial do Comércio, se reflete nos tratados globais sobre plástico, sobre clima, sobre. Entendeu? Se reflete nisso tudo. A China realmente aposta nisso ou ela quer pura e simplesmente formar um bloco forte em torno dela, organizado em torno da Rota da Seda? A hegemonia dela é uma hegemonia que concebe um sistema multilateral ou é uma hegemonia que significa um enfrentamento de sistemas Ocidente-Oriente? Qual é a leitura chinesa da Organização Mundial? Ninguém sabe. Esse é o perigo, Joaquim. Esse é o receio. O receio da direita americana, o receio da direita europeia, e deveria ser também o receio da esquerda europeia, da esquerda brasileira, entendeu? Seguindo o que a gente fez corretamente aqui quando viu esse cenário. Oposição e situação se uniram para aprovar o PL da reciprocidade. Agora, reciprocidade, Joaquim, não é em relação só ao governo Trump. Reciprocidade é também em relação aos outros parceiros comerciais. Concorda? Perfeito, eu concordo. E deixa eu te perguntar, eu estou achando muito interessante a entrevista, porque parece que eu estou falando com um cientista político, alguém da Eu analista. sou economista com mestrado em ciência política. Então, exatamente, então, agora eu estou entendendo, entendeu? Tem bastante fundamento naquilo que você fala. Então, é bacana, está fundamentando. Eu acho interessante. Mas você, aí eu quero só para situar as pessoas. Você hoje é o presidente da Associação Brasileira de Indústria Da Química. indústria química, exato. Primeiro, vamos falar do tamanho da indústria química no Brasil. Vamos dar um passinho atrás, eu vou falar do tamanho da indústria química no mundo. Eu acho importante para a gente se situar. A indústria química no mundo ela representa 5,7 trilhões de dólares de faturamento, de PIB, vamos dizer assim, nominalmente. Né? O PIB mundial são 110 trilhões de dólares, então é um setor, isoladamente, é um setor importantíssimo. Nós estamos falando aí de 3, 4% do PIB mundial, né? 5,7 trilhões. A indústria brasileira é a sexta maior do mundo, são 170 bilhões de dólares em faturamento no Brasil. É o terceiro maior setor industrial, acima de nós, petróleo e alimentos, por razões óbvias. Petróleo, óleo e gás é um dos maiores PIBs do mundo, né? E o Brasil é um dos 5 maiores produtores de óleo do mundo, né? E alimentos, nós somos o celeiro do mundo, nós nos tornamos isso, correto? Então, é um dos maiores agros do mundo também. Então, fornece para toda a indústria de alimentos. A indústria de alimentos no Brasil é um gigante, né? Um gigante internacionalizado, inclusive, né? Você tem as grandes do mundo aqui, né? Como, por exemplo, Mondelez, Nestlé, etc. Né? Grandes dos alimentos do mundo aqui no Brasil. É o terceiro, maior pagador de tributos federais, incrivelmente, sendo o terceiro setor é o que mais paga tributo, mas gera tributos para o país. Em torno de 40 bilhões de reais por ano são gerados de tributos federais, fora as receitas previdenciárias, né, para o governo federal. Esse é o setor químico, que emprega diretamente 400 mil trabalhadores, indiretamente até 2 milhões de trabalhadores, direta e indiretamente. Essa é a química brasileira localizada no mundo, Joaquim. Né? Interessante. E hoje, qual é a situação? O que você estava falando que o Brasil tem que se posicionar geopoliticamente? Falando do seu setor específico. Você citou, por exemplo, o Brasil tem déficit nas transações da indústria química, produtos químicos, com os Teve Estados um Unidos, déficit, o e segundo tem maior déficit déficit. com a China também. Tem. China maior, Estados Unidos um déficit menor. O Então, déficit, o que é que nós erramos? O que nós temos que mudar? Vamos lá. o déficit brasileiro hoje, com o mundo inteiro de químicos, é 50 bilhões de dólares. Né?
Daqui a pouco a gente vai estar batendo, provavelmente, o superávit comercial gerado pelo agronegócio no Brasil. Então, boa parte do que ele gera de superávit, nós estamos gerando de déficit na química. Né? Estamos pagando com venda de commodity agrícola para comprar commodity química no Brasil. Um desses exemplos é fertilizantes, né? Certo? Um dos maiores. O maior déficit comercial que a gente tem é com a China, 18,1 bilhões de dólares, e o maior déficit, o segundo maior é com os Estados Unidos, 8 bi de dólares, certo? Esse é um resumo do nosso sistema de comércio que a gente tem aí, né? A gente vende muito. O que a gente importa da China, por exemplo? A gente importa um pouco de tudo, né? Mas principalmente agroquímicos, fertilizantes, né? Da China? Da China também. Eu China, pensei que isso fosse Rússia, mais da Rússia, da Ucrânia. China, Ucrânia, Marrocos, mas também de lá. E uma série de outros produtos que, por exemplo, a gente importa da China um produto chamado HPMC. O HPMC é um selante de argamassa feito de matéria-prima renovável, linter de celulose. Então, celulose de algodão. Então, a gente exporta algodão para a China e recebe de volta uma matéria-prima, um produto final trabalhado usado na construção civil. E exporta muita celulose para lá também. Exporta muita celulose, importa muito derivado de celulose, químicos também, né? Importa. Né? Então tem assim, uma infinidade de produtos químicos. E para os Estados Unidos, o que nós importamos, Juliano? Cloro, resinas termoplásticas, principalmente, né? Resinas que são insumos para a fabricação de plásticos, né? PVC, polietileno, polipropileno. Polipropileno tem alguma coisa da Ásia também, em grande volume, né? Estireno, que é um monômero que serve para fazer tinta, base de tinta. Né? Então, tem um monte de produtos que servem para fazer tinta também. Né? Acrilatos, né? Acrílicos, né? Produtos acrílicos, resinas acrílicas. E o Brasil, um monte de coisa. O Brasil tem tecnologia para fazer? Tem, a gente fabrica tudo isso que eu te falei aqui, o Brasil faz. E faz o suficiente para atender seu mercado interno. Qual é o problema? Qual é o problema? Aí você pergunta, mas então por que a gente continua importando? Porque nossa matéria-prima é muito cara, nosso custo de capital é elevadíssimo e nossa energia é caríssima. Então, de 40% a 60%, de 40% a 80% do custo de produção de químicos é matéria-prima, né? E de 40% a 80%, de 10% a 20%, dependendo do produto, é energia, certo? Então, você tem aí de 50% até 90% do custo, energia mais matéria-prima, certo? O resto é custo de capital, né, e custo de mão de obra, ok? Então, assim, 90% do custo da indústria química brasileira é muito mais alto do que o dos Estados Unidos, por exemplo. Gás natural, principal matéria-prima é para fabricar qualquer químico no mundo hoje. Aqui no Brasil custa, vai lá, $15, nos Estados Unidos custa 2. O que exatamente? O gás natural. E por que custa menos lá, se nós temos gás natural aqui? Porque os Estados Unidos descobriram no início dos anos 2000, ou começaram a explorar um negócio que se chama gás não convencional, o gás de xisto, shale gas, cujo processo de produção é muitíssimo mais barato do que o gás convencional, aquele que sai de campos específicos, só com gás, abaixo do solo, bem abaixo, onshore, ou offshore, né? O pré-sal também vem o petróleo com gás. É muito mais barato o shale gas, ponto 1. Mas a produção do nosso gás também é barata, ok? Você consegue um gás a $3, $4, né? Que tem um custo de produção baixíssimo, menor do que $1, lá nas nossas plataformas do pré-sal. Só que não tem um arcabouço regulatório legal que regule esse mercado, que faça com que esse preço chegue para o produtor industrial no final
mais barato. Então, falta regulação da infraestrutura de escoamento do gás da plataforma lá no meio do mar até a costa, falta regulação da infraestrutura de processamento de gás natural também, já em território continental. E aí, quando você não tem essa regulação, o agente econômico ele atribui qualquer sorte de remuneração para esse ativo, certo? Porque isso é um monopólio natural, Joaquim. Você não faz 2 tubos, 2 gasodutos de escoamento ou 2 unidades de processamento para a mesma origem de gás, para a mesma plataforma. É antieconômico. É como ferrovia, você não põe 2 trilhos do mesmo lado para 2 empresas Sim, diferentes. não faz sentido. Não. Então, o poder público tem que dizer, tua forma de remunerar esses ativos aqui é essa, certo? Mas aí não é uma interferência indevida do Estado, como muita gente Não, fala? porque nos Estados Unidos, por exemplo, tem essa regulação. Quem tem? Nos Estados Unidos. Regulam as infraestruturas de gás natural. Na Europa tem regulação também. Não, é porque hoje você tem várias pessoas que fornecem esse gás depois de um custo único, é isso não? Regular não é interferência nem sob um ponto de vista liberal, certo? Nem a ciência econômica liberal, neoclássica, né, para usar o termo que os economistas usam, fala contra a regulação. Regular não é interferir. Interferir é você chegar e dizer assim, o preço será esse, tipo o que foi feito lá atrás no plano cruzado, né? Certo? Isso é interferir. Agora, você dizer quais são os critérios para precificação não é interferência. Você Por exemplo, dizer... dá um exemplo, como é que é esse critério? Ou na prática, quem que vende esse gás natural? Não é... É tipo dizer assim, quando você tem o ativo amortizado, você não leva mais a amortização do ativo para o preço final. Tipo isso, certo? O operador A, o teu ativo vai amortizar no teu plano Porque tudo isso é concessão, viu, Joaquim? Certo? Exploração de óleo e gás em todas as etapas é concessão do Estado. Então, você vai dizer para ele assim, apresente um plano de amortização do teu ativo aí, certo? Aí o cara apresenta, eu vou amortizar em 10 anos. O que o regulador vai dizer? Então, ao final de 10 anos, essa amortização já não entra mais na tarifa. Claro. Uhum. Ok? Simple like that. Simples como isso, certo? É você dizer que se o ativo foi depreciado, você não vai mais colocar depreciação na conta de preço. Como essas regras não existem para escoamento e processamento de gás natural, o cara segue amortizando o investimento inicial, colocando depreciação do seu ativo no preço final. Não retira de lá. Certo? Se você quiser mais... E tem nome de quem está fazendo essa exploração? Quem são os grupos que fazem isso? Vários, né? Shell, Repsol, Equinor, Petrobras, todos os operadores de óleo e gás. Todo o mercado de óleo e gás. Mas isso aí, Joaquim, não é culpa deles, não é culpa de alguém, certo? Porque assim, se tu está num mercado desregulado, a desregulação é a regra, correto? O Estado disse o seguinte, não tem regra, façam o que vocês quiserem, certo? E esta é a regra. A ausência de regra é uma regra. Claro. Então, o pessoal lá escolheu como fazer. Não é ilegal, não é amoral e não é antieconômico. Não é, certo? É o que é. Só que isso, para o país, está gerando um problema de balança comercial, por exemplo. Claro. E o caso da eletricidade? Por que é cara a eletricidade? A eletricidade é cara também pelo modelo regulatório. A eletricidade brasileira tem muitos encargos. Né? Então, vou te citar um exemplo. Contribuição CDE, Contribuição para o Desenvolvimento Energético, certo? CDE. A CDE é um encargo na nossa conta de luz, na minha, na tua e do consumidor industrial, certo? Por que ela foi criada? Ela foi criada para universalização do sistema elétrico brasileiro, que de resto já aconteceu, luz para todos, certo? Ela foi criada para você
incentivar o desenvolvimento de energias renováveis, eólica e solar. Tem um excesso de oferta de eólica e solar. O preço da energia eólica renovável, eólica e solar no Brasil, é mais barato do que a convencional, tipo 20 para 50 por megawatt. Só que esse encargo continua remunerando esses atores, sem necessidade econômica mais. Aí está errado o produtor de energia eólica e solar, está errado o produtor de energia convencional, que tem a obrigação de estender a rede elétrica para universalizar o sistema, o acesso. Não, o cara não está errado. Se o sistema está te dando isso, tu vai dizer, não, não quero, não quero. Não, o cara não vai dizer. Ele vai continuar operando com essa receita. E o acionista que investe nessa companhia, ele sabe disso. Então, ele vai investir numa expectativa de remuneração que inclui esse encargo na receita. Quem é que está errado? O Estado brasileiro. Ele tem que mudar isso. A sociedade brasileira tem que mudar isso para transformar a energia brasileira em mais barata para o consumidor industrial e mesmo para o consumidor residencial. É uma alteração regulatória para fazer o ajuste. O Brasil tem a mania de criar coisas que nunca mudam, que continuam. E geralmente são aquelas coisas que beneficiam aqueles que não precisam mais ser beneficiados. Entendeu? Então tem que mudar o jogo no gás, tem que mudar o jogo na energia. Bom, custo de capital eu não preciso te explicar, porque isso todo mundo conhece. Nós temos as taxas de juros reais mais altas do mundo. Né? E, em parte, Joaquim, é resultado disso, porque se você continua colocando encargos desnecessários na conta de energia, você está produzindo o quê? Pressão inflacionária. Essa energia é um dos principais componentes da conta da inflação. Essa pressão inflacionária resulta no quê? Taxa de juro maior. Então, é um sistema que é autofágico. E aí o mundo muda, como está mudando agora. E o Brasil não está preparado para isso. E na matéria-prima? Matéria-prima é barato. Nós não exportamos a matéria-prima. Gás é a matéria-prima, que é o que expliquei porque ela é cara no Brasil. É a principal matéria-prima. 55% da matéria-prima da indústria petroquímica no mundo é o gás natural hoje. 38% é o petróleo. Tá? Nafta. A nafta brasileira é tão cara que o Brasil importa 70% dela. Caro também. E por isso porque o Brasil não tem refinaria, é isso? Não? Porque o Brasil não deixou de investir na expansão do parque de refino, Então, a oferta do parque de refino brasileiro, com o crescimento do mercado de combustíveis, tudo que está sendo produzido lá está indo para o mercado de combustíveis. Você não expandiu o parque de refino, e aí o que era destinado para a petroquímica brasileira acabou começando a ser destinado para o mercado de transportes, que usa combustíveis, o mercado de energia, que usa combustíveis, certo? Te resumi grosseiramente o porquê. E aí a gente tem que importar uma nafta mais cara, né? Porque tem todo o custo de importação, logística de importação, você está comprando a sobra dos outros países, que eles não usam lá, então é um preço marginal, certo? Segundo, a nafta brasileira era mais cara porque a gente, até a determinado momento, quando começou as importações, não tinha o pré-sal, agora a gente tem. Mas aí a gente tem o óleo do pré-sal e não tem o parque de refino. Aí exporta o petróleo. Então, assim, é uma coleção de paradoxos. O Comperj, por exemplo, o fato de ter atrasado lá, ter parado, isso foi um grande prejuízo. Por exemplo, o sistema de produção de gás natural previsto lá no Comperj, ele entrou só agora, 7 anos de atraso. Desculpe, né? aí tem a ver com Lava Jato, que acabou atrasando. Viu? Tem a ver com Lava Jato, tem a ver com todas as mudanças que aconteceram em função dela, tem a ver com em um período mais recente, isso não ter sido prioridade, né? Tinha uma discussão sobre qual seria o modelo de negócio no setor de óleo e gás, né? Se continuaria sendo um modelo privado ou não, qual o tamanho que a Petrobras teria no modelo. Então, tudo isso foi protelando. E você acha que há
disputa geopolítica por trás disso, isto é, para tentar retardar o desenvolvimento do Brasil, porque há quem interprete, e eu sou uma das pessoas que Sem entendem, dúvida que a Lava nenhuma que Jato tem. foi um instrumento de disputa geopolítica aqui de Bom, a guerra. gente está vendo a importância das disputas geopolíticas nas decisões, né, para a gente fechar o circuito, nas decisões do governo Trump. Quem acha que a geopolítica não tem importância, não consegue enxergar a realidade dessa disputa via tarifas, via recuo dos Estados Unidos no financiamento do sistema de defesa da Europa, e assim por diante, né? Então, tem, sem dúvida nenhuma, é um componente da dificuldade de desenvolvimento do Brasil, a geopolítica internacional. Como disse o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, né? A parte que nos cabia no latifúndio internacional era de produzir para nós e para a China. Era a expectativa, correto? Da elite econômica americana, que a gente produzisse produtos simples, de baixo valor agregado, e eles produzissem produtos de alto valor agregado, não só eles, como a Europa, certo? Essa era a organização do sistema produtivo internacional. Como Davi Ricardo falava, e Adam Smith, essa era a divisão internacional do trabalho, né? E continua sendo, está tensionada, mas continua sendo, em certa medida, né? Então, sim, tem importância. Agora, tem muito da nossa culpa. Como a gente se posicionou, certo? Ninguém proibiu o Brasil de fazer investimentos no seu parque de refino. E aí eu estou falando do Brasil, eu não estou falando do presidente Lula, ou do ex-presidente Bolsonaro, ou da ex-presidente Dilma, eu estou falando das lideranças brasileiras em um sentido geral, né, Joaquim? Do Mas havia um sistema projeto, político econômico. havia um projeto de desenvolvimento do Brasil, Havia. por exemplo, as refinarias em várias regiões, para que nenhuma ficasse fora. E depois, isso tudo foi alvo de um ataque, quando diziam Foi. que a Petrobras deveria se desfazer das suas refinarias. Isso foi recuado, mas mesmo assim ela se desfez de duas. E travou o investimento da Comperge. E isso teve uma influência do judiciário interferindo nisso naquela ocasião. Teve, sem dúvida nenhuma, mas tudo são pessoas, né, Joaquim? E tudo são escolhas, né? Certo? Então, o sistema político brasileiro levou a isso, né? Permitiu isso, né? A forma como ele se estrutura, certo? Aí, O aí André, tem toda uma discussão conceitual derivada disso, por exemplo, nós não fizemos a reforma política, nós não fizemos a reforma do judiciário, né? Nós não fizemos nada disso para organizar o nosso país para se comportar na agenda, para se comportar como país soberano nas disputas geopolíticas internacionais. A gente teve indivíduos que tiveram um comportamento melhor ou pior na arena geopolítica brasileira, mundial, mas a gente não estruturou, não fez o dever dentro de casa, por N razões, né? E aí, também quem poderia fazer em determinado momento, que estava no ápice da popularidade, também não fez, né? Certo? você está falando Tem, do governo Lula em 2010. também não fez, por N razões, mas também não fez. Então, assim, tem uma agenda que a gente às vezes perde o passo, né? Eu não quero ser juiz de todo mundo aqui, claro que todo mundo sabe das razões pragmáticas, etc., que acabaram não fazendo avançar, né? Tinha uma agenda antes da outra e não deu tempo, enfim, mas eu trouxe um outro tema no qual a gente não avançou, que é a regulamentação do artigo 219 da Constituição Federal que eu te citei, mercado nacional como patrimônio nacional. Você acha que Também tem que ser não avançamos. regulado? Você acha que tem que ser Tem, regulado? e tem regulações relacionadas a isso. Por Né? exemplo, realmente eu vi o artigo 219, você chamou muito bem a atenção, porque eu desconhecia. Olha, eu conheço razoavelmente das coisas brasileiras, mas de fato é um patrimônio nacional e explica por quê. E é muito importante. Aí você relacionou os Estados Unidos, a Europa, não tem dúvida de que é um instrumento importante. Né? A própria China, quando o Brasil reconheceu como uma economia de mercado, isso era uma coisa importante para a China, para se colocar internacionalmente. Né? E aí o que eu digo é o seguinte: o que tem que regular? O que falta?
Todo o sistema de comércio exterior brasileiro ele precisa ser repensado para ser mais efetivo, mais ágil, né? E isso tem a ver com o artigo 219, né? O ferramental tem que ser aperfeiçoado, as equipes têm que ser adensadas dentro do Poder Executivo, né? Tem que se prestar atenção nisso, né? Tudo isso está dentro do Ministério da Indústria. A gente sempre considerou o Ministério da Indústria no Brasil como um órgão acessório, de importância menor do que um Ministério da Fazenda, como um Ministério da Agricultura, do que um Ministério de Minas e Energia, né? Então, esse ministério, ele é lá que estão os instrumentos de defesa do mercado nacional como patrimônio nacional. Isso tudo foi muito enfraquecido, né? Então, assim, o ministério ficou sem instrumentos, muitos instrumentos ao longo do tempo. Agora é que isso começou a se recuperar, se extinguiu o CNDI, os instrumentos de defesa comercial foram vulnerabilizados, né? As equipes foram desfeitas. Então, teve um monte de processos aí. Mesmo nos governos anteriores, desde o Sarney até agora, para não deixar ninguém chateado, né? Esse ministério foi considerado um ministério de segunda categoria. Agora, hoje, com o vice-presidente da República no Ministério, parece que é uma Está valorização, né? melhorando, está começando, exato, está começando a ser valorizado, está começando a ter poderes maiores, né? Veio para o centro da discussão, é o vice-presidente que está negociando com o governo americano agora esses temas na prática. Então, assim, eu acho que as coisas vão nessa direção, né? Agora, a gente precisa pegar o 219 e relacionar a ele todos os instrumentos de política econômica e política industrial que a gente pode ter no país. Nada está relacionado àquele dispositivo constitucional. Olha, pelo que eu conheço, conversando com as pessoas do Ministério da Indústria e Comércio, né, você teve. Eles estão muito dispostos a fazer as coisas certas. Teve a política industrial. Estão, Tem conversado com eles justamente para expor. E vocês têm peso, pelo que você falou, tem um grande peso. estão muito dispostos, têm uma vontade muito grande de fazer, eles estão fazendo, e a gente está participando desse processo. A indústria química está na política industrial, na nova Indústria Brasil, né? A gente cada vez mais participa lá. O setor tem sido alvo de atenção do Ministério na política de comércio exterior. 30 grupos de produtos em outubro do ano passado foram defendidos pelo governo com elevação tarifária, antes mesmo do governo Trump tomar posse, antes mesmo dos resultados eleitorais nos Estados Unidos. Então, eles perceberam esse cenário e aplicaram tarifas mais altas para produtos fundamentais para a indústria química brasileira. Perceberam que tinha um crescimento muito grande de importações americanas e chinesas e aplicaram para ambos, e inclusive para outros países, Oriente Médio, Coreia, né, tarifas mais altas para equilibrar o jogo para todo mundo. Porque esses dois países grandes nessa guerra estavam baixando tanto o preço para disputar o mercado brasileiro, que a indústria brasileira estava sufocada. Ela já tem custos mais altos do que eles, e além disso, ainda eles estavam baixando o preço assustadoramente abaixo do custo de produção. Então, o que aconteceu? Nós pedimos para elevar o imposto de importação, foi elevado em 30 produtos, dos 70 que a gente apresentou, e também se abriram várias investigações anti-dumping, né? Contra os Estados Unidos, contra a China, contra Egito, contra, enfim, uma diversidade, mas sem fazer seleção de parceria, né? Tá agindo fora da regra, vamos avaliar e vamos aplicar uma medida, né? Isso é agir no sentido de consolidar o mercado nacional como patrimônio do país, né? Como elemento de construção de soberania e de autonomia no território econômico em nível internacional, né? Então, nós temos parabenizado intensamente, Joaquim, o trabalho do Ministério da Indústria nesse sentido. E aqui também cabe apontar o papel importante que desempenhou nesse processo também o Ministério da Fazenda, através do ministro Haddad. Ele reforçou a importância dessa elevação tarifária naquele momento, né? Percebeu o cenário e também reforçou. E também, naquele cenário, a Casa Civil, também o ministro Rui Costa, entendeu a importância
política de implementar isso. Agora a gente tem que manter, nós não podemos recuar. Né? A gente está no caminho certo, não podemos recuar. A gente não pode pensar só que a aplicação ou não aplicação de tarifas tem a ver exclusivamente com questões relacionadas à competitividade de curto prazo. Né? Há um extraordinário ganho de competitividade em algum ponto da cadeia. Não é um processo. O extraordinário ganho de competitividade, por exemplo, quando você tem uma tomada agressiva de mercado por americanos, chineses, coreanos, indianos no mercado brasileiro de químicos, você vai ter um resultado no curto prazo para aqueles que compram esses produtos no Brasil, para as cadeias que compram, clientes daqui. A gente entende isso, né? Que vai melhorar a situação de quem está à frente se liberar geral. Né? Mas isso é no curto prazo, porque a experiência histórica mostra o quê, Joaquim? Depois que eles afundam o preço, tomam o mercado e não tem competidor dentro do país para eles, o que eles fazem? Aumentam o preço de novo, para o nível do mercado deles lá na origem. Né? E aí esse pessoal vai perder competitividade no médio e no longo prazo de novo. Certo? E aí não vai ter um supridor nacional a quem recorrer. É suicídio. Perfeito. Né? Então é isso que o governo entendeu, foi isso que a gente alegou. Nós mostramos que os preços dos químicos tinham recuado 30% de sopetão. Então há um comportamento de monopólio de alguns países, entende? Eles se entendem, se veem como grandes produtores de grande escala, praticamente monopólios, oligopólios no sistema de comércio internacional, né? E começam a pressionar com o colchão financeiro que eles têm, por conta de custos de produção bem menores, com subsídios, por exemplo, no caso chinês também, pegam e vão torrando margem, sustentada por um grande volume de capital de giro que eles têm, e vão tomando mercado, market share, como a gente chama, né? Frações de mercado, no Brasil, sufocando produtores locais. Inviabiliza o desenvolvimento, o investimento. Como é que você vai competir? Isso é dumping, não é? Dumping. Vou citar um caso clássico, que eu citei de novo aqui, que eu citei lá atrás. Esse HPMC. Esse HPMC era produzido de linter de celulose, celulose de algodão, certo? Celulose de algodão, você produz um outro produto que chama linter, e aí produz o HPMC, esse selante de argamassa natural, certo? O Brasil tinha a produção de linter de celulose, quem fazia era a Vicunha, né? Steinbrück, Vicunha, uma das maiores empresas têxteis em um determinado momento do mundo, né? Eles tinham uma unidade de produção de linter de celulose no Brasil. O que o chinês fez? Destruiu a possibilidade de produzir no Brasil. A Vicunha decidiu fechar essa fábrica. Fechou. Aí eles começaram a suprir linter para o Brasil, baratíssimo. Quando eles conseguiram desenvolver a capacidade de produzir o HPMC, o que eles fizeram? Começaram a vender linter mais caro para o produtor brasileiro e começaram a vender o HPMC mais barato. Então, o custo de produção do HPMC no Brasil era, até pouco tempo atrás, $3,90 por tonelada, por quilo, por exemplo. Né? O chinês vende HPMC no mercado brasileiro a $2. Resultado, fechou a fábrica em Candeias, na Bahia. Fechou a fábrica. 500 milhões de reais de investimento em 2019. Fechou a fábrica. Por essa e outras várias razões, mas fechou. Então, agora só tem eles suprindo HPMC no mercado brasileiro. A indústria de construção está feliz de materiais de construção, de argamassa, de etc. Porque está pagando barato, está pagando a $2 o quilo. Agora espera para ver o que vai acontecer daqui a pouco. E aí você não tem mais a indústria nacional. Não tem concorrente. Então, que preço eles vão fazer? Eles vão fazer o preço no Brasil do preço de venda se tivesse a indústria nacional. Eles vão começar a subir até chegar em torno de $5 por quilo, $4, que é o preço normal no mundo. André, nós estamos no final aqui, vamos ter que encerrar, mas eu vou perguntar para você, em outras palavras, você disse que o Trump está violando regras da OMC, mas pelo que você está falando, é necessário você proteger a sua indústria. Sem dúvida. Agora, como auxiliar? O Brasil também deve entrar nesse jogo e
Nós colocar o também. mercado acima, o mercado nacional acima, os seus produtores acima, e impor também tarifas, O nosso mercado violaria nacional, o OMC? o nosso mercado nacional, ele tem que sempre estar acima, né? Porque a Constituição Federal, no artigo 219, diz que isso aí é um patrimônio. E mercado nacional é oferta e demanda, não é só oferta, só demanda, né, Joaquim? Não é só consumo, é consumo e produção. Então, assim, o artigo 219, a nossa Constituição Federal diz: coloque acima de tudo, porque é um patrimônio nacional, certo? É um patrimônio nacional. Então, ele tem que ser colocado como a primeira prioridade nessas relações. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Constituição Federal. Ponto 1. 2. O Brasil, em todas as decisões que ele tomou, como, por exemplo, na química, né, para elevar o imposto de importação, ele elevou para o teto da OMC, o teto permitido pela OMC. Quando o país identifica que tem determinadas situações conjunturais em que isso é necessário, a OMC diz suba, certo? As regras para esse processo são definidas no Mercosul. O Mercosul definiu uma regra para o que eles chamam elevações transitórias conjunturais. Tem uma resolução do grupo do Mercado Comum do Sul, certo? GMC, que é o grupo que decide. Ele definiu a regra, o Brasil pegou essa regra, validou essa regra. Então, ele aprova dentro a elevação e manda para o Mercosul, e o Mercosul tem 15 dias para concordar ou não. O Mercosul concordou com o comportamento brasileiro, com a proposta brasileira. Todos os parceiros aprovou. Então, a gente está agindo corretamente, de forma antecipada, respeitando a OMC e respeitando o Mercosul. É isso que o Brasil tem que fazer. Só que ele tem que discutir no Mercosul e na OMC novos mecanismos, porque os atuais só não estão conseguindo fazer frente a esse cenário criado. Então, a questão não é só fazer uma cobrança de respeito às regras da OMC. A questão é ir na OMC, chamar todo mundo e dizer assim: agora, vamos discutir aqui quais são as regras do jogo, novas regras do jogo, certo? Esses são passos que a gente vai ter que dar ao longo do tempo. E aí vale a capacidade de negociação do governo brasileiro com o bloco ocidental e vale a capacidade de negociação brasileira com os BRICS. Porque a China também, em muitos aspectos, não tem respeitado regras da OMC, especialmente em subsídios. Certo? Então, assim, esse é o ponto. Esse é o tema. E é aí que o Brasil, porque respeita, pode se posicionar bem. Perfeito. E parece, pelo que você fala, pelo que eu sei, a orientação das relações exteriores é justamente este. Entendeu? De não ter um alinhamento automático com Não nenhum. pode. Não pode ter. Agora, não pode ter um alinhamento tácito também, né, Joaquim? Esse é o ponto, né? Certo? Porque todo mundo sabe o que tu faz. Olha nos teus números. É só entrar lá no Comexstat para ver quem é o maior parceiro comercial. Entendeu? Então, eu digo, faço um discurso, mas no campo econômico, meu alinhamento tácito é outro. Como é que eu equilibro isso? Mas, de fato, você tem o maior parceiro comercial porque eles estão comprando commodities, por exemplo, né? A China, no caso. Entendeu? E o Brasil que quer vender essas commodities. E o Brasil, nesse ponto, é competidor dos Estados Unidos, né? Em troca, a gente está comprando produtos manufaturados baratos dele. Mas ele é a única origem possível. E você vai comprar só com base no preço, porque o chinês não compra só com base no preço, né, Joaquim? Certo? Você chega lá e diz o seguinte: eu tenho o seguinte, o chinês diz o seguinte para ti: o que tu tem para me vender? Ah, eu tenho isso, eu pago o preço que tu quiser. Então, assim, tem determinadas áreas em que isso é uma vantagem, tem determinadas áreas em que não é. Eu pago o preço que eu quiser, você fala isso? Não, ele paga, ele tem uma flexibilidade de negociação na aquisição que não segue sempre regras de mercado. Mas com que objetivo? Com o objetivo de tornar os países parceiros dele. Eles pagam acima, por exemplo, do Às preço. vezes pagam acima do preço.
Sim. Mas você vai vender, isso é natural. Aí tu vai vender. Por quê? Porque o chinês não concebe o mercado doméstico dele só sob o ponto de vista do resultado da eficiência econômica. E concebe o mercado nacional deles como um espaço de interesse nacional, uma razão de Estado. Que é o que o Brasil deveria fazer também. Que é o que o Brasil deveria fazer, que é o que os Estados Unidos estão começando a fazer, que é o que a Europa sempre fez. Então, realmente, voltamos, estamos realmente num mundo diferente, um mundo novo, né? Completamente. Agora, o que mudou então, o Brasil não pode fazer o que sempre fez, o Brasil não também. Pode, não. Então, assim, para onde é que o Ocidente estava indo? O Ocidente estava indo para considerar a arena econômica livre do Estado no mundo, certo? Esse é um jeito, é um sistema, ok? Então, para economia deixar de ser razão de Estado. Isso é o que o consenso de Washington pregou. Se os Estados Unidos praticou, se a Europa praticou, isso é outra conversa. É a mesma, mas outro ponto, certo? Agora, quando o chinês entrou no jogo, ele não entrou, ele aproveitou o consenso de Washington, aproveitou essa leitura, mas ele não entrou como uma economia de mercado. Ele entrou como uma economia que é razão de Estado, certo? Então, você tem alguém que de fato é grande e usa a sua economia como razão de Estado, por razões de Estado, num comércio internacional que tinha começado a ler a economia não mais como uma razão de Estado, certo? Especialmente os países do hemisfério sul. Entendi. O que você está dizendo é o seguinte: o Estado é imprescindível. Bom, não é uma questão geopolítica, não é uma questão de discutir nem capitalismo, socialismo, comunismo. O Estado simplesmente tem que regular. Tem que ter Nunca deixou de ser. Nunca deixou, exato. É que tinha gente, e ainda tem movimentos no Brasil que falam que o Estado tem que cair fora, tem que cair fora, tem que cair fora, entendeu? Joaquim, como é que é? O bem contratado é bem combinado, né? Certo? Então, assim, cara, se o mundo disser, queridos, agora nós estamos indo para outro padrão de humanidade civilizatório, né? Todo mundo disser, o Estado não tem mais importância, agora tudo se resolve no campo do mercado, da economia, das transações econômicas, etc. e tal, bem combinado, bem contratado, bem contratado, bem combinado, vamos todo mundo junto. Só que não é isso que está acontecendo. Né? Então, assim, do ponto de vista de modelo civilizatório, de sociedade global, né? Organizações multilaterais, livre mercado, recuo do Estado do ponto de vista regulatório na arena econômica, aumento da competitividade, aumento da eficiência econômica. Tudo isso é um modelo que tem aspectos muito positivos. Então, assim, eu acho legítimo quem defende retirar o Estado da economia, tem suas razões, né? Agora, o problema é que você não pode achar que você vai ter uma posição teórica ou ideológica e o mundo vai se comportar à luz dela. Então, assim, você ficar insistindo em menos Estado, menos Estado, menos Estado, menos Estado, num cenário em que todos os blocos geopolíticos mundiais estão colocando mais Estado, tá bom, tua teoria é ótima, excelente, se todo mundo tivesse comprado ela. Né? Agora, você, por outro lado, ficar insistindo em mais Estado, mais Estado, mais Estado, mais Estado, num mundo que contratou menos Estado, você é louco também, certo? Então, assim, tem que ver a realpolitik. Qual é a realpolitik? É isso. E qual a tua força também? Porque eu posso ser um Estado liberal, certo? Eu posso ser uma nação liberal. Mas qual é meu peso nesse jogo? Qual é meu peso? Eu consigo impor um sistema internacional liberal, o Brasil? Não, cara. Quem consegue é os Estados Unidos, se quiser. Quem consegue é a China, se quiser. Quem consegue menos, cada vez menos, é a Europa. Esse é o jogo real. Né? Esse é o jogo real. Interessante. E você está otimista quanto ao Brasil, não? Acha que vai? O Brasil cresceu 2 anos seguidos, né? O seu PIB, né, Joaquim? É outra realidade.
de fato, mas a gente ainda tem muitos desafios estruturais, entendeu? Esse crescimento é, em boa parte, baseado, de novo, em uma retomada da capacidade de consumo, né? Então, a gente pode estar vendo, de novo, um voo de galinha, certo? Cresce 2 anos, cai 5, sei lá, entendeu? Precisa de mais investimento, na Precisa de verdade. mais investimento. O que sustenta a mudança é o nível de investimento. Também subiu um pouco, importante, né? Mas o que a gente está vendo? Inflação é sintoma, né, Joaquim? Inflação não é causa. Isso. Ela é Precisa causa ter num ciclo vicioso. Então, precisa assim, ter ganho de produtividade, né? E o ganho de então produtividade precisa de investimento. esse crescimento que a gente teve nesses 2 anos geraram, de fato, algum efeito inflacionário, né? Então, isso sinaliza o quê? A febre, né? O nível da temperatura. Sinaliza que quando a gente mexe o corpo, sai para correr, numa velocidade que a gente não está preparado, a febre aparece. Eu baixo os anticorpos e a febre aparece. Não é só elemento especulativo do mercado rentista brasileiro, é sintoma de uma realidade existente, de desajustes entre oferta e demanda, né? Então você tem um modelo fortemente, cada vez mais importador. Vamos pegar, tem cadeia produtiva nossa, à nossa frente, que acha que o certo é acabar com a petroquímica, certo? E ficar só o produtor ali na frente importando. E vai criar um desequilíbrio entre oferta e demanda, porque você vai ter que gerar divisa numa frente exportadora, certo? Para conseguir sustentar esse processo. Aí você tem um pipoco na economia mundial, os caras não querem mais exportar para nós, vão deixar lá dentro da China. O que tu faz? Inflação. Nós tivemos um pipoco no mundo no mercado de alimentos e no mercado de energia. O que aconteceu? Contágio pelo câmbio, contágio na inflação brasileira, certo? Por quê? Porque tem um desajuste entre oferta e demanda no Brasil, está desajustado. Se eu tivesse condição de mobilizar o meu parque produtivo para responder rapidamente a esse desequilíbrio entre oferta e demanda, mesmo que eu importe estruturalmente nesse setor, eu ia conseguir responder melhor a esse sintoma inflacionário. Então tem um monte de coisa para fazer aqui no Brasil. Nós somos, assim, os principais dilemas no mercado de energia e no mercado de gás ainda não foram resolvidos. Perfeito. Mas tem gás para empregar, tem combustível do futuro, tem sinais interessantes, né? Muito interessante. André, muito obrigado pela entrevista. Te Estou agradeço. convencido pelo que você falou, são novidades. Acho que todos que te acompanharam tiveram aqui novidades, informação original, né? Interpretação original. Acho muito importante. Eu peço que vocês também compartilhem esta live para que esta informação chegue ao maior número de pessoas possível. Tem ali hoje um setor importante da sociedade falando, se manifestando, e com posição muito lúcida, né? Que você pode interpretar até como uma posição hoje de um capitalismo regulado, que é necessário que tenha. Que tem gente que interpreta como centro-esquerda, e tem que ser centro-esquerda, efetivamente. Mas essa não é a questão. O que ele colocou, que eu posso entender, o que o André colocou, é que o Brasil tem que entender essa disputa geopolítica, que está no momento agudo. E o Brasil tem que se posicionar, que o Brasil é, hoje, um ator importante nesse cenário. É isso, né, André? É isso, Joaquim. Na condição de presidente executivo da Abiquim, que é uma entidade representativa de um setor econômico importante, eu não sou de esquerda nem sou de direita, né? Eu sou uma liderança pragmática e que quer tem um único objetivo: aumentar a produção industrial de químicos no Brasil. E a gente acha que esse aumento pode contribuir para o desenvolvimento econômico do país e para a solidificação da soberania do povo brasileiro no mundo. Nós somos um povo, uma nação, e a gente tem a nossa identidade. Então, a gente crescer economicamente reforça e fortalece a nossa identidade como parte de uma civilização no mundo, certo? Então é isso que eu defendo, certo? Embora eu tenha a minha escolha, né? A minha escolha é cristã. Então, assim, eu não tenho ideologia, né? Tudo que eu falei aqui não está alinhado com uma escolha ideológica específica, né? Está alinhado com esse posicionamento como liderança de um setor industrial
que acha que pode contribuir para fortalecer o povo brasileiro no mundo, para fortalecer o Brasil no mundo, e tem a ver também com a minha visão de mundo humanitária cristã. Então, é um pouco isso que eu queria dizer, concluindo aqui a nossa conversa. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, viu, André? Obrigado. Obrigado, querido. Conversarmos de sempre. Quando tiver mais novidade, vou te chamar para discutirmos aí essas questões muito importantes hoje. Eu que agradeço, Joaquim. Estou sempre à disposição. Um abração, querido. Obrigado, viu, André? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.